Então, a primeira lei biológica, ela apareceu na minha vida de uma forma totalmente nova, né? Era algo que eu não conhecia e foi em meados de 2009, onde eu fiz a minha formação em microfisioterapia, que eu descobri esse mundo novo. E esse mundo novo me trouxe perspectivas totalmente diferentes do que eu sempre aprendi, né? Eu fiz faculdade de fisioterapia e lá na faculdade mesmo a gente aprende o que todo mundo aprende, né? Na verdade é isso. Então o que os professores trazem pra gente são coisas que já vêm sendo ensinadas, né? Tanto da nossa cultura quanto de tudo, vem sendo ensinado há muito tempo e que muitas vezes a gente não questiona, né? Por quê? Porque sempre foi feito assim. A gente simplesmente não questiona e a gente continua fazendo o que todo mundo está fazendo. Então, a primeira lei biológica, ela fala exatamente do que são as doenças. E quando você começa a estudar a primeira lei, você se depara com o teu dia a dia. Você começa a entender no teu dia a dia o que acontece com o teu corpo. Então, quando o teu corpo responde para tudo que acontece na sua vida, né? E são coisas totalmente inesperadas. Então, o que o Dr. Hammer descobriu, na verdade, é o quê? Que sempre quando algo inesperado, dramático e vivido em solidão acontece na sua vida, isso a gente chama de DHS, né? É o impacto inesperado na sua vida, o teu corpo responde. E responde como? Com um órgão. Sempre um órgão vai ser afetado. Então o que o Dr. Hammer descobriu, que é essa tríade biológica que envolve o psíquico, o cérebro e os órgãos, sempre acontece através desse DHS. Para o teu corpo responder, né, com alguma doença, com algum sintoma, que hoje em dia a gente chama de doença, mas a gente sabe que não é uma doença, né? Porque doença parece que é algo ruim. Então, doença pra gente não é mais algo ruim, né? A gente acaba por entender que é um programa biológico de sobrevivência. Então você deixa de pensar na doença como algo ruim. Você entende que aquilo é para o teu bem e o teu corpo está respondendo porque ele tem que responder. Né? E quando você consegue mudar o teu olhar, quando você consegue entender isso é fantástico, porque tudo que acontece no teu corpo, você entende, você começa a perceber que a tua vida e o teu corpo, eles caminham juntos. Jamais na sua vida vai acontecer algo que o teu corpo não está alinhado. O teu corpo sempre vai estar alinhado com a tua vida, sempre. E eu acho que isso foi uma das maiores descobertas e a primeira lei biológica me trouxe realmente essa liberdade de escolha, essa autonomia na minha saúde e eu consegui levar isso para os meus pacientes. Então, a partir da primeira lei biológica, né, você passa a entender que tudo que o teu corpo responde é através de um impacto totalmente inesperado na sua vida. E como que pode ser esse impacto, né? Que características que tem esse impacto? Então, ele é totalmente dramático. O que significa dramático? Dramático é algo que você coloca como prioridade na sua vida. É aquele drama mesmo. Oh, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Né? Isso aconteceu e agora? Então você entra em alerta. É um alerta do seu corpo, né? Quando algo acontece e você leva aquele susto. Agora tem diversas intensidades para tudo isso, né? Um impacto biológico ele pode ser muito intenso a ponto da pessoa paralisar, assim como pode se resolver em cerca de 1 minuto, né? Então é um pequeno impacto. E isso também vai transferir no seu corpo. O seu corpo vai responder de acordo com a intensidade desse impacto também. Mas o mais importante e o que é uma descoberta imensa é a maneira que você viveu o seu conflito, a maneira que você viveu esse impacto é exatamente o que vai definir qual órgão vai responder de acordo com a nossa evolução embriológica.
Então, desde quando a gente foi desenvolvendo os nossos órgãos, que os nossos órgãos foram sendo criados conforme a gente precisava, isso trouxe uma memória, né? E os nossos órgãos foram sim criados de acordo com as nossas necessidades. Então, por exemplo, precisava de órgãos para digerir o nosso alimento. Então, toda a parte do estômago, toda a parte do intestino foi sendo criado para isso, né? Para a parte de digestão também. Então, conforme a gente foi evoluindo e precisando dos nossos órgãos, tudo isso foi sendo criado. E hoje em dia, o que acontece? Então, quando você recebe esse impacto na nossa vida, né? O que vai determinar se o intestino vai responder, se o estômago vai responder, se o fígado vai responder, né? Até com o crescimento de um tumor. O que vai determinar é exatamente como você vivencia esse momento do impacto. E para isso, a gente chama de conteúdo do conflito. A gente chama de conteúdo do conflito o exato momento que você vivencia esse impacto. Então, o que vem depois do impacto? Vem as emoções. Então, sempre que a gente leva o impacto, que a gente está ali no momento do DHS, você tem sempre uma emoção por trás. E essa emoção, ela vem como consequência, né? Você é impactado e, de repente, gera uma emoção. Então, pode gerar raiva, pode gerar tristeza, pode gerar algo como se você sentiu como uma sacanagem, pode gerar o sentimento de perda, assim como pode gerar o sentimento de separação. E o que vai fazer com que determine esse momento do impacto? O que vai determinar o momento do impacto é exatamente as condições que você está vivendo, a gente chama de condicionamentos. São os teus condicionamentos, é como se a gente falasse ao redor do conflito. Então, por exemplo, se você está desempregado e o seu filho precisa de dinheiro e você precisa ajudar o teu filho, vai ser um condicionamento, são condições que são diferentes de outras pessoas. Né? Se a sua mãe está doente e acontece alguma coisa totalmente inesperada com ela, são outros condicionamentos. Se você sofre um acidente de carro e você está sem seguro no carro, você perde tudo. É diferente de você ter o seguro que vai te devolver um carro no outro dia. Então, assim, tudo isso conta na hora desse momento do impacto. Por quê? Porque é o momento da sua vida, é como você está naquele momento na sua vida. Então, tudo isso conta para a maneira que você vai olhar para o seu conflito biológico. E o que é um conflito biológico, né? O conflito biológico, a palavra conflito é como se soasse como uma coisa ruim, né? Conflito. Mas, na verdade, esse conflito biológico, né, nada mais é que o desencadeador do programa biológico. Então, sempre que ocorre esse DHS, esse impacto na sua vida, vai desencadear um programa biológico onde vai determinar todas as fases da sua doença. Né? É o que a gente chama de doença hoje em dia, mas a gente sabe que de doença não tem nada. Nada mais é do que um programa biológico de sobrevivência. Então, quando a gente muda esse olhar, né, quando a gente passa a entender que uma doença nada mais é do que um programa biológico de sobrevivência, você entende que naquele momento o teu corpo vai ter que passar por algumas fases, que essas fases o Dr. Hammer também descobriu e vem de acordo com a segunda lei, a segunda lei biológica de Dr. Hammer. Então, quando o teu corpo é impactado, ele começa então a passar por essas fases. E essas fases são muito importantes, a gente estuda a fundo essas fases, porque elas trazem exatamente os sintomas de cada fase. A gente sabe exatamente quando um programa biológico vai parar. E não é nada mais a doença, né? O programa biológico, a gente tem como saber quando uma doença vai parar, os sintomas, ou quando não vai parar, né? Quando tem sinais de que pode se tornar crônico. Então, isso para mim foi uma outra grande descoberta, porque imagina hoje em dia você saber que tá com alguns sintomas, mas que esses sintomas logo vão passar e logo o teu corpo vai retornar à normalidade. E quando eu falo aqui de sintomas, não é só
uma enxaqueca ou uma alergia, eu tô falando de muitas outras coisas que são coisas muito sérias, como tumores ou então gripes, né? A gente sabe exatamente em que fase o paciente se encontra e a gente sabe exatamente como ajudar esse paciente a retornar à normalidade. Agora, existem muitos fatores aí que impedem a doença de ir embora. E isso, quando o paciente chega, a gente precisa analisar muito a fundo todos esses fatores, né? E quais são esses fatores? A gente analisa a medicação, porque nem todas as medicações trazem a cura. A maioria delas, o que acontece? Estabiliza o quadro e não permite que o corpo se cure. Por quê? A autocura, ela acontece naturalmente. Ela não precisa de um medicamento para isso acontecer. Salvo os casos que são muito intensos, os casos que são complicados, que precisa sim de ajuda de medicação. Mas a maioria das doenças, a maioria dos programas biológicos de sobrevivência, eles retornam à normalidade sozinhos. E aqui a gente entra em outra questão muito mais séria. Por quê? Porque as pessoas hoje em dia estão muito hipocondríacas, elas querem muita medicação. As pessoas não suportam mais a dor de jeito nenhum. Então hoje em dia tudo está mudando também, né? As pessoas já não ficam mais em casa com os seus filhos, elas querem trabalhar logo. Hoje em dia tem que acontecer tudo rápido, elas querem técnicas milagrosas, elas querem algo que a dor suma em um instante, né? Então, toda essa onda de uma era mais moderna traz com isso, tem as coisas boas por trás, mas também tem as coisas ruins. E o que acontece? A autocura do corpo, ela é muito prejudicada, porque sempre tem um remedinho ali para te ajudar, sempre tem um remédio, só que por trás desse remédio tem muitas outras coisas que fazem com que o teu corpo acostume com isso e perca aí o potencial da autocura, né? Você deixa o teu potencial da autocura totalmente adormecido. Então você precisa despertar a autocura. E como que você vai despertar a autocura? Muito bem, trabalhando o teu corpo, conhecendo o teu corpo, conhecendo todos esses descobrimentos de Dr. Hammer, entendendo que fase que você está e como você vai ajudar teu corpo. Eu acho que isso é essencial, esse resgate da autocura, né? Sem medicação, sem algo agressivo ao corpo, sem intervenções agressivas. Eu acho que a maior proposta da Germanica Raikkonen é essa. É trazer o corpo, o potencial da autocura, sem intervenções que não sejam necessárias realmente. Eu acho que hoje em dia, né, tem muita intervenção desnecessária, muito mesmo. E a gente não vê isso só com a gente vê isso em animais, a gente vê isso na própria agricultura, a gente vê cada vez mais um mundo mais poluído, um mundo onde a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe aonde a gente vai parar. E isso realmente me preocupa muito. Eu acho que eu tô aqui justamente para levar para as pessoas esse conhecimento, porque é uma dor minha, eu não consigo ver isso e não fazer nada, né? Depois de tudo que eu estudei, depois de tudo que eu passei também. Então, eu acho que a maior proposta da Germanica Raikkonen é levar para as pessoas esse conhecimento e que a gente retorne à nossa essência, né? Porque tudo era muito mais natural antigamente e a gente precisa retornar com isso. Senão daqui 40 anos, daqui 50 anos, a gente não sabe mais onde a gente vai estar e se esse mundo vai existir realmente.